E aí, galera, vamos começar então a primeira aula aqui do canal do professor Matheus, Ciência Bio. Vamos começar então, pessoal, falando desse cara que é muito importante para a ciência, muito importante na biologia, que é o Gregory Mendel. Esse sujeito é o pai da genética. Esse cara, em 1865, ele apresentou então a sua teoria. E essa teoria, apresentada por ele, foi inicialmente chamada de leis da hereditariedade. Essas leis, hoje, são chamadas de leis de Mendel. Então, Mendel é o pai da genética. Esse cara aqui, ó, um monge, né, que foi e que é considerado até hoje um dos grandes cientistas da biologia, da ciência. Vamos ver aqui o próximo slide, então. Aqui, termos da genética. Né? Observamos então alguns termos aqui. Então vocês olhem aqui o genótipo. O genótipo é nada mais nada menos do que a constituição gênica de um organismo. Ou seja, são todos os genes que um organismo tem. Uma árvore, um cachorro, um ser humano, todos os genes que esse organismo apresenta. Nós temos depois aqui o fenótipo. O fenótipo é uma característica de interação entre o genótipo e o ambiente. Ou seja, é uma característica física, por exemplo, de um indivíduo. No caso das ervilhas, né, nós temos a ervilha amarela, a ervilha verde, a ervilha alta, a ervilha baixa. E essas características a gente coloca como fenótipo, né, que é a característica física. Logo abaixo aqui nós temos o homozigoto. Homozigoto é aquela apresentação de genes iguais, de alelos iguais. Por exemplo, quando você tem azão, azão ou azinho, azinho, nós estamos falando em uma característica homozigota, em genes homozigotos. Homo significa igual. Zigoto é a junção do espermatozoide com o óvulo, por exemplo, no caso, né, aqui do ser humano. Então nós temos homo, que significa igual, e zigoto, que é a fecundação. Então, é uma fecundação de genes iguais. Então, azão, azão, azinho, azinho. Caracteriza o homozigoto. Logo abaixo aqui nós temos o heterozigoto. O heterozigoto é logicamente o contrário, ou seja, são alelos diferentes. Como, por exemplo, azão, azinho, bezão, bezinho. Isso caracteriza um organismo heterozigoto. Aqui mais dois termos muito importantes, que é a dominância, o dominante e o recessivo. O dominante é aquela característica que tem uma maior incidência, aquela característica que aparece muito mais do que a característica recessiva. Por exemplo, nós temos pessoas a cor de pele normal, né, que varia aí entre as raças, mas nós temos o albino. O albino, que é uma pessoa sem pigmentação nenhuma. Essa pessoa que é chamada de albino, ela tem genes recessivos para a cor de pele. Ou seja, ela tem a total ausência de pigmentação. Por quê? Por causa da sua característica recessiva. A gente não vê muitas pessoas por aí, né, com essa característica de falta de pigmentação na pele, que é o albinismo. A gente vê mais pessoas com uma característica de pele normal, que seja a característica dominante. Aqui nós já falamos então e entramos na primeira lei de Mendel, né? A lei da pureza dos gametas. Por que a lei da pureza dos gametas? Porque Mendel, quando pesquisava as ervilhas, ele observou nos canteiros que existiam muito mais ervilhas amarelas do que verdes. E ele pensou,
Bom, algum fator influencia para que isso aconteça. E ele pensou, eu vou então partir então para minhas pesquisas com essas ervilhas e fazer essas observações. E ele, durante então a formação desses gametas, ele passou a fazer essa autofecundação, essa fecundação cruzada. E para isso, ele pegou, por exemplo, aqui no caso da flor, né? Nós temos a flor púrpura e aqui a flor branca. Então vocês vejam que a branca é uma cor recessiva, ó, Bzinho, Bzinho. Já a púrpura é dominante, Bzão, Bzão. Então, o que Mendel fez? Ele foi fazendo os cruzamentos, né? Foi retirando a parte masculina, colocando na feminina, a parte masculina aqui na feminina e tal, até que ele conseguiu uma característica pura, púrpura, ó, Bzão, Bzão, e pura branca, ó, Bzinho, Bzinho. E nesse cruzamento, ele obteve 100% púrpuras. Olha só, característica fenotípica, física, o que você vê, ó, pura, né? Aqui, cientificamente falando, na FODA 1. Então, na FODA 1, Mendel, cruzando essa com essa, ele encontrou de Bzão, Bzão e Bzinho, Bzinho, 100% Bzão, Bzinho. Por quê? Porque cruzou este gene com este gene. Ó, aqui, se tratando agora da coloração, né? Da ervilha, não mais da flor, tá? Da ervilha. Então, preste atenção aqui, ó. Mendel então realizou essa autofecundação nessa geração de FODA 1. Então, a FODA 1 ele fez o quê? Ele pegou uma ervilha pura amarela, ó, Vzão, Vzão, e cruzou com uma ervilha pura verde, Vzinho, Vzinho. E ele obteve, o resultado foi igual a 100% Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho, ou seja, coloração amarela, cor amarela. Então veja, deu 100% heterozigoto, né? Ó, 100% heterozigoto, né? E 100% Vzão, Vzinho. Ou seja, fenotipicamente deu 100% amarelo, fenótipo, lembra a cor? E 100% no genótipo, Vzão, Vzinho. Genótipo, gens. Fenótipo, físico. Cor física. Vendo? Passamos então para a FODA 2. Mendel não estava satisfeito, né, somente com a FODA 1, e ele passou para a FODA 2. Na FODA 2 ele pegou o quê? O resultado que ele obteve na FODA 1, que foram os caras heterozigotos, ó, e cruzou um heterozigoto com um heterozigoto. E ele obteve aqui então um homozigoto dominante, dois heterozigotos e um homozigoto recessivo. Agora, vamos ver aqui, ó. Ele obteve nesse resultado uma proporção de 3:1 quando se trata de fenótipo, ó, uma amarela, duas amarelas, três amarelas para uma verde, ó, 3:1. 3 amarelas para uma verde. Isso é fenótipo, proporção fenotípica. Depois nós temos a proporção genotípica, que é 1:2:1. Ó, 1 Vzão, Vzão, para 2 Vzão, Vzinho, para 1 Vzinho, Vzinho. Vendo aqui mais especificamente, ó, a porcentagem então de homozigoto, né, no genótipo, ó, 25% homozigoto, Vzão, Vzão, ó, genótipo, ó, gens, né? 50% Vzão, Vzinho, ó, metade, né? Metade de 4, 2, ó, 50% Vzão, Vzinho. 25% Vzinho, Vzinho, ó, 25% Vzinho, Vzinho. Agora,
Se tratando ainda de genótipo, tá? Mas em forma de fração. Então nós temos 1/4 vezão, vezão, 2/4 vezão, vezinho e 1/4 vezinho, vezinho. Isso se tratando de genótipo, características dos genes. Agora vamos para o lado de cá, vendo a porcentagem fenotípica. Então nós temos 75% amarelas, 25% verde. Ah, por que mudou agora, professor? Mudou porque aqui nós estamos falando em fenótipo, características físicas. Ou seja, aquilo que você vê, ó, 75% amarelas, 25% verdes. Agora se tratando de fenótipo, mas em porcentagem, ou melhor, em fração. Então você veja, 3/4 amarelas e 1/4 verdes. Ou seja, ó, 3/4 amarelas e 1/4 verdes. Fenótipo. Pessoal, eu gostaria então que vocês estudassem, né, um pouco mais, revessem esse vídeo mais de repente 1 ou 2 vezes e boa sorte então para o final aí das nossas aulas.